Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6. Guarde sempre no coração as leis que eu lhes dou hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Irmãos, há coisas que são de fundamental importância na nossa vida. Fundamental importância na vida do homem. Nesse texto nós temos visto o Senhor falando a Moisés, é o Senhor orientando a Moisés, é Moisés falando ao povo, é o Senhor dando orientação ao povo através de Moisés, e em especial no versículo 6 o Senhor diz: guarde sempre no coração as leis, guarde sempre no coração as leis, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Amados, se há alguma coisa que precisa encher o nosso coração, transbordar de nós, verter das nossas vidas, isso necessita ser a palavra de Deus. Nós precisamos estar tão cheios da palavra de Deus, precisamos estar transbordantes da palavra do Senhor. E quando você, meu irmão, está transbordante da palavra, você não se cansa de falar do amor de Cristo Jesus, você não se cansa de testemunhar aquilo que Deus fez de importante, de precioso, de maravilhoso na tua vida. Mas isso, amado, só acontece com aqueles que estão com o coração cheios de Deus. Coração cheios de Deus. Tem um texto na palavra que diz que a boca profere aquilo que enche o coração. Não é verdade? Da mesma forma, a partir do momento que nós estamos com o coração totalmente tomado, cheio, transbordante da palavra de Deus, a nossa tendência, irmãos, é falarmos continuamente coisas que edificam, coisas que trazem paz àqueles que estão próximos a nós. Aqueles que nos cercam ouvirão sempre uma palavra sábia, uma palavra justa, ungida, uma palavra que traz paz àqueles que estão diante de nós. Porque é assim, irmãos, a verdade da palavra. É assim a verdade de Deus. A partir do momento que eu me identifico com Cristo Jesus, a partir do momento que eu me alimento com a palavra de Deus, que eu encho o meu interior, encho a minha mente, encho a minha alma, o meu ser com aquilo que é lá do alto, amados, a consequência é que eu estarei derramando isso àqueles que estão ao meu redor. Nós precisamos entender e colocarmos isto em prática. Não é uma coisa assim hipotética. Elias Oliveira, isso é hipotético, não é bem desse jeito, ninguém faz isso. Olha, se faz ou não faz é outra questão, mas que deve fazer, com certeza, que devemos agir desta forma. Isto é algo certo, que nós devemos testemunhar do Senhor a tempo, a fora de tempo, enfim, em cada lugar que você estiver, é no ônibus, é no carro, é nas ruas, é na empresa, é no transporte, no metrô, no avião, sei lá onde quer que tu estejas, onde você estiver, Deus precisa estar com você. Você já notou, irmãos, que em alguns locais você entra sozinho? Há alguns locais que as pessoas que se dizem servas de Deus, elas entram sozinhas. Mas por que isso, Elias Oliveira? Porque são locais que não cabe a presença de Deus. A partir do momento, meu irmão, que eu estou num local em que a presença de Deus não cabe, ou seja, Deus,
tu fica aqui na porta que eu vou sentar com meus amigos, tu fica aí que eu vou fazer alguma coisa. A partir do momento que eu estiver agindo assim, com certeza eu já quebrei o meu relacionamento com Deus. Eu estou vivendo no pecado, eu estou negando a Deus, negando o Senhor, estou pecando de forma direta contra o meu Senhor e Salvador. Nós precisamos estar totalmente conscientes que só posso estar onde o meu Deus também pode estar. Eu só posso estar em locais em que meu Deus tem liberdade para adentrar. Eu só posso fazer alguma coisa que Deus tem liberdade de fazer comigo. Eu só posso agir de determinada forma que essa forma de agir também proporcione condições a Deus de agir. Eu só posso, irmãos, conviver com pessoas com as quais o nosso Senhor também pode conviver. Eu só posso sentar nas rodas de amigos quando Deus puder sentar junto comigo. Isso, irmãos, é uma forma real de enxergarmos o cristianismo, de enxergarmos a obra do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, sou a habitação do Espírito Santo de Deus. E se eu frequento determinados locais nos quais eu sei que Deus não vai adentrar, Liz Oliveira, não vai adentrar, mas é meu trabalho. Tem pessoas que trabalham em locais que Deus não pode entrar. Meu amado, se Deus não pode entrar, você também não pode, porque você deve ser imitador de Cristo. Você deve refletir Cristo na tua vida. As pessoas precisam enxergar a presença de Deus na tua vida. Como posso eu desempenhar uma função profissional? Como posso eu ter um rol de amigos? Estar dentro de uma sociedade na qual o Senhor também não pode estar? Não posso, irmãos. O texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6. Guarde sempre no coração as leis, guarde sempre no coração as leis. A palavra de Deus precisa encontrar lugar firme, um lugar reservado, um lugar purificado, um lugar santo, porque a palavra de Deus, a lei do Senhor, ela se manifesta em nossas vidas através do Espírito Santo de Deus. Quando nós fazemos um compromisso com o Senhor, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, a Bíblia nos afirma que nós recebemos o Espírito de Deus, nós recebemos o Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor só habita em corações lavados e purificados pelo sangue. Outra situação que é de suma importância, amados, é que aqueles que possuem nos seus corações, e aquele que tem dentro do seu coração a lei do Senhor, a você que tem dentro do coração a lei do Senhor, o Eterno diz, não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Veja que maravilhoso. É extraordinário, não é, irmãos? É tão importante para mim quanto para os nossos filhos. É tão importante para você quanto para o teu filho. É tão importante para mim quanto para o meu filho. É tão importante para a família. E o Senhor, de forma clara, Ele diz, não deixe de ensiná-la aos seus filhos. Amados, nesses últimos tempos nós temos visto que a grande babá de nossos filhos é a TV. É a TV. A criança é colocada diante da TV logo de manhã e passa o dia todo sendo doutrinada pela televisão. Como nós sabemos que a televisão é apenas um equipamento, nós sabemos que a televisão por si só não tem poder nenhum. Aquilo que é ministrado através dos programas, isto sim é que adentra os corações das crianças. É isto que tem doutrinado as nossas crianças. Irmãos, a palavra do Senhor é que nós devemos ensinar aos nossos filhos a lei do Senhor. Mas muitas vezes quem tem ensinado as leis aos nossos filhos é o inimigo, é Satanás, através da programação da televisão, através da babá, através dos companheiros na escola, dos amiguinhos na escola, enfim, essas coisas todas. Nós sabemos que o inimigo tem usado de uma forma poderosa a mídia para, de certa forma, fechar o coração da criança para a lei de Deus. Mas não foi assim, meu irmão.
Não foi desta forma que o Senhor nos ensinou. Não foi desta forma que o Senhor ensinou ao seu povo. O Senhor diz para o seu povo que a palavra precisa ser ensinada aos filhos, ser ensinada aos filhos. E ele diz ainda, Moisés repete a palavra de Deus dizendo: repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Sabe quem está fazendo isso? Não é o povo de Deus não, meu irmão. Segredo. Quem está fazendo isso aí, essa orientação de Deus, porque é uma orientação sábia, uma orientação que tem conhecimento de causa, porque Deus estava falando através de Moisés aquilo que Deus sabe que é importante, aquilo que Deus sabe que forma o caráter, a forma de fazer o caráter ser segundo o caráter de Deus. Mas Satanás, ele usurpou desses princípios, amados, usurpou desses princípios ensinados por Deus, e hoje, em nossos dias, tem usado o mesmo princípio na doutrinação das crianças. Mas como, Elias Oliveira? Eu quero falar para você, meu irmão. Muitos dos filhos estão levantando pela manhã, sentando diante da televisão, ouvindo um rádio, televisão, escola, televisão, ouvindo a mídia secular. E a mídia secular faz isso aí, viu, irmão? Só que no sentido negativo. A mídia secular está exatamente fazendo aquilo que Deus falou, que Deus ordenou através de Moisés. A mídia secular faz isso, mas só que faz pelo lado das trevas. E nós temos visto, irmãos, que a criança tem sido ensinada a agir conforme Satanás. A criança tem sido ensinada a agir conforme os rudimentos desse mundo. Sem contar os videogames, não é? Sem contar os videogames terríveis, violentos, videogames satânicos, videogames espiritualizados. Hoje vivemos na onda da espiritualidade. Até os videogames você encontra com Satanás, com demônios, com anjos e essas coisas todas, bruxos, feiticeiros, gnomos, enfim, toda essa classe que liga o homem às trevas. Esta é a tônica de muitos videogames, e a programação televisiva também está seguindo o mesmo ritmo. Sabe qual é o resultado, amado? A criança cresce ouvindo isso, cresce participando disso, cresce envolvida com isso e perde totalmente o contato com Deus, porque muitas vezes o contato com Deus do filho do crente restringe-se às escolinhas da igreja. Quando ela vai ao culto, aquela salinha lá na igreja, ou então na escola dominical, quando tem uma sala infantil. Muitas vezes o ensinamento, o doutrinamento do crente para os seus filhos resume-se à igreja. Os pais se isentam da responsabilidade de ensinar aos seus filhos o caminho verdadeiro de Deus, o caminho que leva o homem a desenvolver uma vida de intimidade, uma vida de unidade com Deus, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida de esperança. Uma vida no qual o coração arde poderosamente pela obra do Senhor. Nós temos visto que as nossas crianças não querem ser pastor, não querem ser missionários, mas querem o quê? Querem ser cantores. Cantor todo mundo quer. Por quê, irmãos? Porque o nosso mundo está em cima de uma mola chamada fama, chamada visualização, chamada carne. E tudo aquilo que de uma forma ou outra satisfaz a carne, é isso que o povo quer. É isso que o povo quer. Nós precisamos ensinar aos filhos que o mais importante, o mais precioso é obedecer os ensinamentos do Senhor, é viver uma vida segundo a vontade do Pai Eterno, é entregar-se por completo ao Senhor, é doar-se por completo ao Todo-Poderoso, mas só que esta mentalidade precisa ser ensinada desde a mais tenra idade, ainda bebê, ainda criancinha, ainda
infantil, antes da pré-adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, você precisa doutrinar o teu filho na palavra de Deus. Você precisa comer a palavra com teu filho. Você precisa ensinar os fundamentos do Senhor, ensinar o teu filho a buscar a orientação em Deus, a buscar o discernimento no Senhor, ter prazer em ler a palavra de Deus, em orar, em conversar com Deus. Irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus, acordar para esta realidade, e que Deus também me acorde para essa realidade. É meu clamor, meu amado. Meu Deus, é tão sério, irmãos, é tão sério. Nós queremos salvar muitas vezes o mundo, não é verdade? Nós ansiamos por salvar o mundo, mas em muitos casos, o teu filho, que está dentro da tua casa, sentado à mesa com você, está sendo doutrinado, escravizado por tudo aquilo que é das trevas, mesmo que na aparência isso não fique notório, mesmo que fique apenas encoberto, mas é isso que o inimigo tem feito, e no tempo certo isso vem à existência, isso vai se levantar dentro da criança, e nós vamos descobrir, irmãos, e muitos têm descoberto isto, que o caráter não é o caráter de Deus. O caráter da criança, o caráter do jovem não tem refletido o caráter de Deus. Mas quem é o culpado? Por que aconteceu isso? Dizem por aí que toda regra é exceção. Claro, há muitos pais que criaram seus filhos nos caminhos do Senhor, passaram horas ensinando-as a viver os princípios de Deus, e mesmo assim, na adolescência ou na juventude, o seu filho andar por caminhos que não são do eterno. Isso é um tanto quanto difícil, não é? Mas muitos destes, irmãos, muitos que temos hoje filhos adolescentes, temos visto o quanto estes estão afastados de Deus e estão cheios desse mundo, cheios de desejos por este mundo, de sonhos por este mundo, almejando este mundo. Nós não podemos querer isso, irmãos, porque não é isso que Deus quer, não é isso a vontade do Senhor. O que Deus quer, irmãos, é que eu e minha casa, você e tua casa, é que nós sejamos uma família que tenha no coração as leis do Senhor, que guarde, que vivencie as leis do Senhor no dia a dia. Amados, se nós não gastarmos tempos com os nossos filhos, eu quero falar para você que o nosso inimigo tem tempo para os nossos filhos. O nosso inimigo tem tempo para os nossos filhos. E pior, irmãos, e pior, ele sabe como agradar, ele sabe como conquistar, ele sabe como escravizar os filhos, por incrível que pareça. É assustador, com certeza é assustador. Mas nós precisamos ser conscientizados pelo Espírito Santo de Deus quanto a esta questão, para nós não sermos encontrados em faltas diante do Senhor, para que quando estivermos diante do trono de Deus, o Senhor cobrar da gente: por que você não ensinou a minha palavra para o teu filho? Por que você não vivenciou a minha palavra dentro da sua casa? Por que você não fez conforme aquilo que eu orientei na minha palavra? O texto, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. E não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa. Quando se deitarem, quando se levantarem, amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Meu irmão, será que quando olham para a nossa casa, o que é que as pessoas conseguem ler escritos nos batentes das portas e dos portões? Qual será a leitura que o povo lá de fora tem a respeito das escritas que nós temos em nossos batentes, em nossas portas? O que será que eles conseguem enxergar escrito em nossos portões? Mas o Senhor diz para você
que as pessoas precisam enxergar a lei do Senhor. Em outras palavras, irmãos, quando as pessoas passarem na rua, olharem para a sua casa, olharem para você, olharem para a sua família, eles precisam visualizar a lei de Deus, visualizar a glória do Senhor, visualizar a presença do Todo-Poderoso. Eles precisam olhar e ver que somos diferentes, chamados para sermos diferentes, para vivermos diferentes, para vivermos uma vida de santidade, uma vida de retidão, separados dos costumes patrocinados pelo mundo. E nós sabemos quem patrocina o mundo. Nós sabemos quem patrocina o mundo. Não é verdade? Mas, amados, o interessante é que muitos estão mais preocupados em inserir seus filhos neste mundo, inserir seus filhos na vida social, inserir seus filhos no contexto dessa terra muito louca, cheia de pecado, a trazê-los para uma verdade, a verdade eterna da palavra de Deus. Trazê-los para uma verdade, a verdade que pode gerar salvação no coração e também gerar pessoas, gerar jovens, adultos, comprometidos com a palavra, comprometidos com missão, comprometidos com a obra evangelizadora, que amem o próximo e que desejem semear nos corações a semente da palavra, a semente que muda vidas, a semente que restaura corações, que é a palavra de nosso Senhor. Amados, o nosso grande sonho como pais deve ser ver os nossos filhos envolvidos totalmente com a obra do Senhor. O nosso grande sonho, irmão, precisa ser enxergar os nossos filhos totalmente envolvidos com a obra de Deus. Evidentemente que vivemos nos dias em que o filho também precisa preparar-se para o mercado de trabalho, claro, com certeza, mas cuidado com esta ansiedade com o mercado de trabalho, cuidado com essa ansiedade pelas coisas dessa terra, porque muitos pais têm jogado seus filhos na garra de Satã, jogado seus filhos na garra do diabo, ao pegar uma adolescente e jogar lá na capital, ou jogar numa cidade distante, sozinho, ele sozinho. E você sabe, meu irmão, que se não foi inserido no coração dele a palavra, se ele não foi fundamentado na palavra, impossível que ele resista às tentações desse mundo. Impossível. Certamente essa criança, esse adolescente, esse pré-adolescente, esse jovem que foi estudar numa cidade distante, visando uma vida profissional vitoriosa, visando uma vida profissional vencedora, mas se essa criança, se esse jovem, se esse adolescente não foi ensinado, não foi alicerçado na palavra, quero afirmar para você que a consequência é mundo, é mundanismo, é o total afastamento de Deus. Geralmente é isso que nós vemos. Toda regra é exceção. Então, há suas exceções, claro. Mas, geralmente é isso que nós temos visto. E nós não podemos colocar a culpa em Deus, irmãos. Há muitos que colocam a culpa em Deus. Ou coloca sobre os ombros do Senhor. Ah, Deus, oh Deus, guarda. Mas o que é que você fez? O que é que você fez para que estes adolescentes, para que estes jovens tenham um alicerce forte, firme o suficiente para vencer o maligno? O que foi que você plantou? O que foi que você deu? A palavra de Deus diz: guarde sempre no coração a lei do Senhor. Guarde sempre no coração a lei do Senhor e não deixe de ensiná-la aos seus filhos. Não deixe de ensiná-la aos seus filhos. Será que você ensinou? Será que você doutrinou seus filhos nos caminhos do Senhor? Nós precisamos viver uma vida de realidade, E nesse texto, o Senhor, Ele vai e fecha todas as vertentes. Ele faz um círculo, Ele fecha um círculo. Ele diz que é preciso, irmãos, o texto nos dá a entender que é preciso usar de todos os meios, a todo instante, e todas as nossas forças, para que a criança assimile os princípios do Senhor. Assimile, em outro texto diz, e quando a criança for grande, não se desviará dos caminhos do Senhor. Quando você planta a semente de forma correta,
quando você fecha o círculo, usando todas as formas possíveis, como está escrito nesse texto, a palavra de Deus complementa afirmando: e quando for grande, não se desviarão dos caminhos do Senhor. Mas uma coisa interessante, amados, que a responsabilidade não é do pastor, a responsabilidade não é do bispo, a responsabilidade não é do apóstolo, do presbítero, do diácono, da professora da escolinha bíblica na igreja. Não, a responsabilidade é tua, meu irmão. A responsabilidade é tua. É você que deve ensinar. É você que deve ensinar. A palavra diz: não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Então é um dever de cada pai, é um dever de cada família, ensinar os caminhos do Senhor de uma forma tão clara, de uma forma real. Mas para que isso aconteça, claro, evidentemente, que é preciso partir do pressuposto que você, pai, que você, mãe, vivam em santidade, vivam em retidão, porque não é possível ensinar, não é possível falar do amor de Cristo Jesus sem que o teu coração não esteja transbordante. Entenda isso. Ah, Elias Oliveira, não sei o porquê, isso aqui. Não, você primeiro precisa ser o exemplo. Você precisa transbordar da presença do Senhor, transbordar da presença de Deus. Quando você estiver cheio, e deve ser cheio continuamente, aí sim você pode ensinar o teu filho. Não pode querer ensinar aquilo que você não tem. Não pode querer passar aquilo que você não tem. E tem muitos crentes por aí que tem a sua família que está sendo destruída pelo maligno. Ele não lê a palavra, ele não ora, ocasionalmente vai na igreja, aquela história toda. Em que base está a família? Não tem como ela ficar firme, vai ruir. Mas a partir do momento que você observa o ensinamento de Deus e enche o teu coração com aquilo que é do Senhor, Deus vai lhe dar força, vai lhe dar condições, o Espírito Santo de Deus vai lhe dar condições, irmãos, para que você plante a semente que não será arrancada, mas a semente que vai germinar, que vai frutificar de uma forma intensa na vida do teu filho, na vida da tua família, no seio da tua família. Irmãos, há muitas coisas importantes na vida, mas o mais importante é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. O que há de mais importante para o ser humano é conhecer a Deus e viver Deus na sua vida. Não há nada que seja superior a isso. Não há nada que seja mais importante. Portanto, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo até alcançarmos a estatura do varão perfeito, até chegarmos à estatura do varão perfeito. E com certeza o varão perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa estatura vamos chegar e vamos alcançar quando estivermos ali na glória com Ele, onde nós teremos definitivamente a sua mente, a sua forma de pensar, oh glórias, e estaremos definitivamente na sua presença pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos e dos séculos, por toda a eternidade. Amém, meu irmão? Deuteronômio capítulo 6, versículo 6. Guarde sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Até o versículo 8. Que o Senhor fale profundamente ao teu coração, que desperte o teu entendimento, para você enxergar o quão importante é que a família esteja diante do Todo-Poderoso, que os filhos sejam doutrinados em princípios imutáveis, eternos, de nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe de uma forma intensa, maravilhosa, em nome de Jesus.